Olá, Nação Ranger, tudo bem com vocês? Mais uma vez trazendo conteúdo do universo expandido de Power Rangers, detalhando mais uma das eras de Power Rangers, graças a esse material aqui, que é o livro de RPG Power Rangers A Jump Through Time, que seria um salto através do tempo. Já comentamos vários detalhes desse material aqui, um livro incrível e traz não só detalhes das eras, mas também informações sobre a mitologia de Power Rangers, personagens, marcos importantes dentro da franquia. E hoje nós iremos para a última era, infelizmente, né? Não temos mais nenhum material nesse livro voltado a esse tipo de conteúdo. Então, se você não viu os vídeos anteriores, vou deixar um card aqui em cima. Tem a era medieval, temos também a era pré-histórica. Então, corre lá para depois chegar no vídeo aqui de hoje, porque nós iremos até a era do despertar, ou seja, milhões de anos atrás, antes mesmo do surgimento das primeiras equipes de Power Rangers. E se você está chegando no Mega Power Brasil por conta desse conteúdo aqui de hoje, fica sempre o convite para você se inscrever, porque aqui a gente comenta tudo relacionado a Power Rangers, cara. Tem quadrinhos, RPG, jogos, série de TV, cinema, enfim, tudo relacionado aos nossos heróis coloridos. E também deixa o like, o gostei, porque assim você destrói um boneco de massa. A Era do Despertar é uma era que está sendo explorada agora em Power Rangers. Nós tivemos alguns flashes na série de TV, algumas menções aqui e ali, mas de fato o universo expandido, sobretudo os quadrinhos, vem explorando isso pra gente, não só trazendo detalhes, mas também contando histórias grandiosas. Inclusive um grande material de apoio para quem quer entender esse momento e também entender a origem dos Power Rangers está nesse quadrinho aqui que foi lançado no Brasil, que é Power Rangers Universo, uma minissérie que foi compilada nesse material, tá em português aqui. Inclusive vou deixar o link na descrição do vídeo para você adquirir esse quadrinho, porque ele vai ajudar muito você a entender o que eu vou comentar aqui hoje e também outros conceitos de Power Rangers que são mostrados pra gente ao longo de todas as temporadas. E o lance vai ser bem parecido com os vídeos anteriores. Eu vou trazer os textos que são apresentados no material e a gente vai debater aqui no canal. O Despertar. Pouco depois do amanhecer da criação, o universo girava com intensos turbilhões de energia que lentamente começaram a se estabilizar nas constantes galáxias que conhecemos hoje. A energia cósmica gradualmente formou poços gravitacionais que deram origem a estrelas e planetas, enquanto a grande força vital de todos os seres vivos, que mais tarde se tornaria conhecida como a Rede de Morfagem, lentamente começou a existir. Esta era, conhecida como o Despertar, foi quando o grande conflito entre o bem e o mal realmente começou. Basicamente, esse início descreve pra gente o Big Bang, né? O início de tudo que a gente conhece, mas obviamente puxando um pouco para o lado de Power Rangers, porque foi a partir desse momento que a Rede de Morfagem começou a surgir. Para quem tá caindo de paraquedas, a Rede de Morfagem não é só a fonte de poder de todos os Rangers, como também é uma grande fonte de energia presente em todo o multiverso. Só existe uma Rede de Morfagem e ela está presente em todos os lugares. Impérios antigos, cujos nomes foram perdidos para as devastações do tempo, surgiram em seus mundos natais. Formaram grandes civilizações e travaram guerras brutais entre si. Os seres antigos que descobriram como manipular a rede passaram a ser conhecidos como os Mestres da Morfagem. As forças do mal foram mantidas à distância pelos campeões dos mestres, salvando a galáxia de ser desfeita em um mar de terror e tirania. Esses campeões lançaram as bases para ajudar civilizações posteriores e formarem também seus próprios guardiões. E aí a gente volta para esse material, porque eles comentam dos Mestres da Morfagem, que são seres que são apresentados nesse quadrinho, que foram um dos primeiros a manipular a rede. Tivemos outros seres que manipularam, é comentado isso nos quadrinhos, mas os mestres são os mais importantes, porque eles são os responsáveis por tudo que a gente conhece dentro de Power Rangers. Os Zords, os artefatos e, é claro, os Power Rangers propriamente ditos. Esse trecho também comenta que apareceram nesse período outros guardiões, outros campeões que não são Power Rangers necessariamente. Então nós tivemos outros indivíduos manipulando o poder da Rede de Morfagem para lutar contra um mal crescente que existia já nessa época. Poucos Power Rangers viram o Despertar em primeira mão. Viajar no tempo para este período é notoriamente difícil, já que as energias dimensionais
tornam a viagem no tempo imprevivelmente perigosa. Dizia-se que seres antigos cujos poderes poderiam eclipsar os do Espectro Negro ou Zordon existiam nesta era. Caso eles obtenham acesso à tecnologia para viajar para frente no tempo, isso poderia introduzir um poderoso novo mal que as forças modernas não poderiam esperar derrotar. Dois pontos importantes desse trecho. O primeiro é que é muito difícil voltar para essa época por conta da energia dimensional, que é meio que uma justificativa porque a gente nunca viu esse período na série de TV. Gostei do ponto. E o outro ponto é que nesse período nós tivemos seres muito poderosos no mesmo nível ou mais que o Espectro Negro e Zordon, sendo que o Espectro Negro também é da época do Despertar. Alguns desses seres a gente já viu nos quadrinhos, certo? Vou pegar aqui mais dois materiais. O primeiro é esse quadrinho aqui. Na verdade, os seres que aparecem nesse quadrinho estão presentes em alguns arcos de história: Unlimited Power, Unlimited Darkness e Guerra Eltariana, que são os Empyreos, seres capazes de destruir planetas inteiros, civilizações e até mesmo galáxias. Eles são a antítese dos emissários da rede de morfagem. Tem mais detalhes, vou deixar um card aqui em cima, mas são seres bem antigos que viveram nessa época. E também nesse outro quadrinho aqui, que é o Power Rangers Unlimited, Ranger da Morte, mostram pra gente alguns seres como a própria Morte que viviam lá no passado, certo? Então nós tivemos aí alguns inimigos já mostrados nos quadrinhos, e também é dito nesse pequeno trecho que poucos Rangers conseguiram presenciar o despertar, porque realmente não existiam tantas equipes assim. O quadrinho Power Rangers Universo traz pra gente a primeira equipe, né, os Rangers Squadron, e a gente tem também no universo expandido os Omega Rangers, que tiveram várias formações diferentes até chegar na mais recente, mas formações bem antigas. Para vocês terem ideia, os Omega Rangers já enfrentaram os Empyreos no passado, então é uma equipe muito velha. Isso não quer dizer que as forças antigas desta era não existam nos tempos modernos. Além das grandes obras dos Mestres da Morfagem, vários campeões surgiram para proteger o universo do mal. Auric, o Conquistador, um famoso general e guardião de seu povo, manteve a Terra segura de dinossauros mutantes descontrolados e senhores alienígenas. O Cavaleiro Sentinela iniciou sua vigilância sobre o planeta Terra durante esse período e manteve muitos tesouros escondidos pelo planeta. Seres como esses podem ser os predecessores dos Power Rangers, mas também eram grandes campeões por mérito próprio, cuja fama espalhou histórias por toda a galáxia. Então, o Cavaleiro Sentinela, que a gente viu lá em Operação Traveloz, responsável por proteger as joias da Corona Aurora, ele viveu nesse período de despertar, então ele é bem antigo, galera, olha só que negócio interessante. E também Auric, o Conquistador, que apareceu nos eventos de Power Rangers Zeo. Olha só que legal isso, conectando tudo pra gente, trazendo grandes nomes que a gente viu em temporadas mais recentes, na linha do tempo, mas que viveram em um passado bem longínquo. E como era a vida lá, Rafael? Tinha planetas, tinha cidades, você podia ir lá comer um lanche no bar do Ernie? Não, o negócio era bem diferente por lá. Infelizmente, o livro ele não detalha muito pra gente de como era a época, mas a gente consegue imaginar pegando uma coisa aqui e ali e também acompanhando os quadrinhos. De novo, pega esse material Power Rangers Universo porque você vai entender muita coisa do que eu estou comentando. O Despertar é um período de mito e lenda. Seres do tamanho de Zords vagam pelos planetas fazendo o que desejam, e grandes sentinelas robóticos observam através dos milênios sobre cidades arruinadas há eras. É um tempo em que civilizações surgiram, prosperaram e depois desapareceram sem que qualquer civilização moderna soubesse que elas existiram. Foi uma era perigosa em que seres de poder divino jogavam jogos entre si para controlar o universo. Milhares de seres tão poderosos quanto os Power Rangers lutaram por continentes inteiros. Grupos impregnavam armas do juízo final, capazes de rasgar o tecido da realidade e causar devastação inimaginável. Isso não quer dizer que não houve grandes conquistas. Espécies como os Eltarianos começaram a evoluir em seu mundo natal sob a orientação oculta dos Mestres da Morfagem. A rede lentamente se consolidou e o processo de criação de Power Rangers melhorou. Grandes campeões superaram vilões de poder impossível, mantendo as forças do mal afastadas por tempo suficiente para que heróis posteriores se tornassem protetores do universo.
Então é um período onde nós tivemos várias civilizações. Percebam que civilizações que a gente nunca vai conhecer, né? Porque elas simplesmente sumiram através do tempo. Criaturas colossais, seres com poderes inimagináveis, como eu comentei, né? Os Empíreos, a própria Morte, que aparece no quadrinho do Ranger da Morte, e outros seres cósmicos, como o próprio Espectro Negro, né? Que é uma antítese à rede de morfagem. Esse trecho também mostra pra gente o porquê de Zordon e outros Eltarianos entenderem muito sobre a rede a ponto de criarem seus próprios Power Rangers, porque os mestres da morfagem, por debaixo dos panos, estavam incentivando e ensinando essa raça a entender as propriedades da rede de morfagem, o que justifica Zordon ter criado, junto com o Ninjó, as moedas do poder que a gente vê lá em Mighty Morphin Power Rangers. O Zordon ajudou e o Ninjó foi o cara que fabricou tudo, digamos assim. E também é comentado, né, que o processo de criação de Rangers ele foi ficando cada vez mais fácil ao longo dos anos, até porque outras pessoas, outros seres, outras civilizações começaram a aprender a manipular a rede e criar seus próprios campeões. Em Akita, nós temos os Rangers, nós temos aí Trifória, entre outros que foram apresentados na série de TV. O livro detalha novamente algumas figuras notáveis que viveram nesse período, né? Temos o Auric Conquistador, que eu já comentei, né? Que foi apresentado em Power Rangers Zell, mas que viveu nesse período, um personagem importante aí dentro da franquia. Os próprios Mestres da Morfagem e o Cavaleiro Sentinela são seres que viveram nesse período e que são notáveis, ou seja, têm um impacto futuramente dentro da franquia. E para finalizar o vídeo, duas curiosidades envolvendo esse período, que no livro são chamados de marcos notáveis. Nessa época existiu o Destruidor de Planetas, um enorme cilindro flutuando na extremidade do braço espiral ocidental da galáxia Via Láctea. Este antigo marco é dito por ter sido usado por uma espécie já extinta para obliterar os mundos daqueles que os ameaçavam. Embora aparentemente inativo, uma grande fonte de poder poderia reativá-lo para seus próprios fins nefastos. Ou seja, tem basicamente uma grande arma escondida aí no universo que pode devastar planetas inteiros, uma pegada meio Estrela da Morte de Star Wars. Temos também o Salão dos Heróis, criado por uma espécie conhecida como os Nissari. O salão é uma lua escavada que serve como um mausoléu flutuante para os grandes campeões do passado. Seus níveis mais profundos contêm estátuas e tapeçarias retratando seres antigos, e em seu núcleo existem criptas especiais para futuros guerreiros. Se alguém conseguir encontrar o caminho para esta antiga cidade-túmulo, poderá obter uma premonição das coisas que estão por vir. Olha só que negócio interessante. Gostaria muito que isso fosse explorado, um local oculto aí também na galáxia, que retrata justamente o que aconteceu na Era do Despertar. Então seres antigos foram retratados, campeões, provavelmente muita história está armazenada ali. Isso seria muito legal de ser explorado, justamente para trazer pra gente mais detalhes dessa época que é pouco comentada. E é isso só que nós temos, pelo menos até a data de gravação desse vídeo. Fica aí o convite para ler de novo o quadrinho Power Rangers Universo e também os quadrinhos que eu comentei aqui, o Ranger da Morte e os arcos Unlimited Power, Unlimited Darkness e Guerra Eltariana, porque traz pra gente um pouco desse background dessa época, não só na figura dos Empíreos, mas também através da figura dos emissários da rede de morfagem, porque eles trazem detalhes desse período que eu gostaria muito que fosse mais explorado em outras mídias, pode ser até em livro, não tem problema, mas que tragam esse material pra gente, porque é muito interessante. E você, o que achou da Era do Despertar? Comenta aqui com a hashtag Squad do Poder. Não esquece de seguir o Mega Power Brasil nas redes sociais, estamos em todos os lugares. E não vai embora ainda, cara. Se você quer ajudar a gente, além de um like, além de um comentário, além de um compartilhamento, você pode ajudar de 3 formas diferentes. Aqui em cima tem o nosso Mega Pix, que é um QR Code, onde você pode mandar o valor que você quiser. Tem o Seja Membro aqui no canal, que dá direito a sorteios em live, conteúdo exclusivo e também prioridade em alguns quadros aqui, como só perguntas e só 2 perguntas. Mas se você quer um valor personalizado, que couber em seu bolso, tem o apoia.se/megapowerbrasil, um site fora daqui, que traz as recompensas do Seja Membro e o nosso grupo secreto do Telegram. Porque o Mega Power Brasil é o meu trabalho da Ana, realmente a gente vive de Power Rangers. Então quando você apoia com um valor, você ajuda a melhorar os vídeos, a constância do que é postado por aqui e também trazer esses materiais, porque o livro de RPG que a gente adquiriu foi graças a vocês que apoiaram o Mega Power e a gente transforma em conteúdo e espalha a palavra de Zordon e dos mestres para todo mundo.
Fazendo isso, você vira parte do nosso seleto grupo de Rangers do passado da Era do Despertar, como Rafael de Paula, Carlos Alberto Petroni, Alan de Gama, Rodrigo Matos, Antonino e toda essa galera linda, cheirosa que está aparecendo aqui na tela. Gente, nos vemos muito em breve e que o poder o proteja.